Vamos então agora aos capítulos 4, 5 e 6, que são os capítulos onde o profeta Ezequiel realmente começa o seu ministério, a sua missão de profetizar. Vamos lá então. Depois de Salomão, o reino foi dividido e enfraquecido, até que em 587, Nabucodonosor veio para cá, para Jerusalém. Os babilônios destruíram o templo e levaram parte do povo para o exílio na Babilônia. E assim, a Arca da Aliança estava numa tenda. O rei Davi quis fazer, mas não construiu o templo. Quem construiu o templo foi Salomão. Essa aqui é uma maquete do templo do rei Salomão. E foi nesse período da invasão que Ezequiel foi convidado, foi chamado por Deus para profetizar. Ainda não tinha se destruído o templo, mas ele já estava profetizando que o templo seria destruído, embora o povo ainda tinha esperança de que a cidade de Jerusalém não seria destruída. Mas ela foi destruída, totalmente destruída, não ficou nada da cidade de Jerusalém. E nós vimos aí no capítulo 1, 2 e 3 de Ezequiel, os três primeiros capítulos apresentam o chamado. É a vocação de Ezequiel e ele é enviado em missão. A partir do capítulo 4, ele começa realmente o seu exercício, o seu ministério de profeta. E ele começa, já no capítulo 4, apresentando várias simbologias. Mas o que Ezequiel quer mostrar para as pessoas aqui, em Jesus, o seu discurso profético começa com parte das pessoas que ficaram aqui em Jerusalém e outra parte que foram levadas para o exílio. Mas especificamente para o pessoal que está aqui, ele inicia essa profecia, lembrando e pedindo para que as pessoas se arrependam dos pecados. E começa a usar imagens muito tristes e fortes para falar daquilo que viria. E as pessoas estavam aqui em Jerusalém acreditando que não seria destruído, que Deus não ia deixar destruir. Mas ele profetizou. Ezequiel profetizou: será tudo destruído e vocês têm que se arrepender da idolatria, se arrepender de ter se afastado de Deus, se arrepender de ter criado falsos deuses. E tudo isso aconteceu nesse primeiro capítulo, quarto capítulo, que é o primeiro capítulo que começa realmente a missão de Ezequiel como profeta. Então, a partir do capítulo 4, nós encontramos aí Ezequiel que começa a profetizar e usando palavras fortes. Veja, ele usa a palavra como assalto, cerco, espada, fome, peste, para mostrar o que aconteceria aqui em Jerusalém. Mas o povo não quer se arrepender e o povo não quer acreditar na profecia de Ezequiel. O eixo central desse quarto capítulo é a destruição de Jerusalém. São palavras duras que ele utiliza para profetizar. Mas as pessoas ainda tinham esperança de que isso não ia acontecer. Também um detalhe interessante é que ele insiste para as pessoas reconhecerem os grandes pecados. Reconheçam os pecados, se arrependam, mas as pessoas estavam com o coração fechado. Ali nós encontramos também algumas simbologias, algumas ações simbólicas, ainda no capítulo 4, que retoma Êxodo 20, Levítico 17, Deuteronômio 14, lembrando sempre a fidelidade que as pessoas deveriam ter e não estavam tendo com o Deus de Israel. No capítulo 5, no capítulo número 5 de Ezequiel, ele continua, esse capítulo 4, 5 e 6, ele está profetizando, especialmente para cá, para Jerusalém, para as pessoas fazer um caminho de conversão e acreditarem na destruição que viria. No capítulo 5, ele insiste mais uma vez, utilizando mais e mais símbolos. É preciso você ler com calma e entender cada símbolo. Por exemplo, ele vai usar navalha afiada
para cortar um cabelo e colocar na balança. Ele vai usar também essa expressão para mostrar que a fúria de Deus, como a vingança, né? E aí nós vamos lembrar que no Antigo Testamento tinha sempre essa imagem de Deus que castigava, que Deus se vingava. E essa imagem, Ezequiel lembra as pessoas para poder, sob medo, se arrepender dos pecados. E mesmo assim, eles continuam não se arrependendo, continuam não se voltando para Deus. E no 6º capítulo, Ezequiel faz um grande discurso contra a idolatria. Vamos lembrar que a idolatria é o maior pecado para o povo de Deus, é a idolatria. É tirar o lugar de Deus e colocar ídolos, criar ídolos. E ele diz assim, o primeiro versículo: a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta-te para as montanhas de Israel e contra elas profere o oráculo seguinte: Monte de Israel, escutai a palavra do Senhor Javé. Eis o que diz o Senhor Javé: as colinas, ribeiras e vales, vou enviar contra vós a espada para destruir os vossos lugares altos. Porque o povo, além de viver a idolatria, ainda estavam fazendo altares para deuses pagãos. E aí Ezequiel, em nome de Deus, continua a sua profecia de forma muito forte, usando expressões fortes, e vai lembrando também lá Levítico 26, Jeremias 8, Miqueias 1, Isaías 2, Jeremias 10, que Deus fala fortemente contra a idolatria. Era o profeta Ezequiel tentando salvar aquele povo, tentando trazer o povo para perto de Deus, e mesmo assim o povo continuava longe de Deus. Ainda diz no capítulo 6, Deus quebrou o coração, vocês quebraram o coração que se prostituíram contra mim. Deus vai usar essa expressão para mostrar a idolatria, para mostrar que as pessoas tinham virado as costas para o Deus verdadeiro. Para entender a profecia de Ezequiel, é preciso compreender uma coisa. A cidade de Jerusalém foi fundada por Davi, 1000 anos antes de Cristo. Davi fundou a cidade de Jerusalém, transformou na capital do reino de Israel, unificou as tribos. O problema é que depois de Davi veio o rei Salomão, que também continuou o legado de Davi. Porém, depois de Salomão, o reino foi dividido em norte e sul. Aqui no sul ficou o reino de Judá, com a capital aqui em Jerusalém, e no norte ficou o reino de Israel, com a capital depois na Samaria. O reino do norte foi destruído, foi invadido pelos assírios. E o reino do sul continuou, porque o reino do sul estava mais forte, porque aqui estava o templo de Jerusalém. Então eles tinham o centro religioso, estava aqui. E a religiosidade do povo se manteve mais do que no norte, que depois fizeram até templos pagãos no norte. Acontece que em 587, Nabucodonosor e os babilônios vieram para cá, para Jerusalém, e destruíram toda essa cidade, e destruíram o templo. E foi nesse período que o profeta Ezequiel foi convidado, foi chamado por Deus para profetizar. É preciso compreender isso. É esse período do reinado, esse período em que Israel viveu um momento muito bonito, um momento de muita prosperidade, muita unidade, a partir de Saul, Davi e Salomão, e depois de Salomão, com a divisão do reino, com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo, o povo vive um momento muito difícil. E é nesse momento que Ezequiel é convidado a Deus para profetizar, para falar da esperança, para falar para que as pessoas se voltem para Deus. Concluo a nossa parte do estudo com uma bênção especial aqui direto de Jerusalém. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre você e sobre o teu estudo, sobre a tua família, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, uma bênção, Padre Bessa, aqui direto de Jerusalém.